Pela Ensino Bíblico, Louvores, Oração pela Sua Vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Boa tarde, queridos ouvintes. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e vamos juntos para mais uma edição do nosso programa aí de todos os dias, Aprendendo a Palavra. Nosso objetivo é que você possa receber do Senhor, do Espírito Santo de Deus, que é o nosso querido professor, instruções para que você possa entender e crescer no conhecimento desse nosso Deus maravilhoso, ok? Então, hoje nós estamos continuando o que nós começamos aí há 2 programas atrás, mais ou menos, que é justamente quando começamos a falar do batismo no Espírito Santo, lembrando aí que quem batiza no Espírito Santo é Jesus, não é? Segundo as Escrituras, segundo a Bíblia. Lembrando que já explicamos a diferença, não é, do batismo nas águas para o batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas, trazido por João Batista, como ele mesmo nos ensinou, é o batismo para arrependimento, não é? Mas o próprio João Batista falou: olha, virá outro que é mais poderoso do que eu e que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E aí, logo depois, nosso querido Jesus também falou, não é, para que os apóstolos permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E isso aconteceu, não é? Essa promessa se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo foi então derramado em cada um dos apóstolos. E eles foram batizados, ou seja, foram mergulhados. A palavra batismo, não é, significa mergulho, foram mergulhados no Espírito Santo. Então, glória a Deus, porque essa promessa se cumpriu. Lembrando que nós estudamos também que essa promessa originalmente foi feita lá atrás no livro do profeta Joel, não é? No capítulo 2, versículo 28. Então foi feita a promessa, Deus prometendo que chegaria o tempo em que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, não é? Então, é uma maravilha saber que isso aconteceu e que isso acontece hoje. Se a gente buscar, se a gente pedir, o Espírito Santo de Deus realmente vem e faz, e é derramado sobre nós. E aí, lembrando que nós também falamos de para que serve o batismo no Espírito Santo. Porque não é para dar a alguém alguma distinção, alguma recompensa, né? Ou algum grau de diferença, né? De dizer, não, é porque o irmão fulano, a irmã fulana é poderoso, é mais poderoso, não. Na verdade, nenhum de nós é poderoso, né? Em nada. O poder e a autoridade, ela vem de Jesus, vem do nome de Jesus. Nós apenas obedecemos a Jesus, né? Usando a sua autoridade conforme Ele nos deu essa delegação, né? De, em seu nome, expulsar demônios, curar enfermos, né? Fazer as mesmas obras que Ele fez e maiores até, porque Ele foi para junto do Pai, conforme o próprio Jesus nos ensinou. Mas nós aprendemos que o batismo com o Espírito Santo, ele vem com o único objetivo de que nós estejamos capacitados para sermos testemunhas de Jesus Cristo, não é? O próprio Jesus disse: vocês então, depois de receberem esse poder, serão minhas testemunhas.
em Judá, em Samaria, que é a terra de Israel, e também em todos os confins da terra, quer dizer, em todo o mundo. Então daí aprendemos que o batismo com o Espírito Santo e com fogo serve para que aquele servo de Deus, aquela serva de Deus, sejam então capacitados para fazer a obra de Deus, né? E aí nós aprendemos que quando acontece, né, esse derramar de poder, nós aprendemos que existem dons espirituais que são derramados para que a pessoa possa ter capacitação para realizar a obra de Deus. Nós aprendemos que lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, que é o capítulo que fala dessa questão dos dons espirituais, nós aprendemos que ali existem 9 dons que são relacionados pelo apóstolo Paulo, não é? E aí ele vai dizendo aqui, só para recapitular, não é? Que um dos dons é palavra de sabedoria, o outro dom é palavra de conhecimento, não é? O outro dom é a fé, o outro, dons de curar, depois operações de milagres, depois profecia, que é a pregação da palavra, né? Depois discernimento de espírito, né? Você entender se aquele espírito é uma manifestação de Deus ou não, ou uma manifestação do diabo e seus demônios. Outro dom, variedade de línguas, e mais um dom, a capacidade de interpretar as línguas. Então nós estudamos isso no programa passado e vimos que realmente esses dons são derramados conforme a vontade, não é, de Deus, conforme a vontade do Espírito Santo, e são derramados para que a igreja possa ser edificada, para que a igreja possa ser ensinada, preparada, possa seguir em frente e possa realizar a sua obra, que é levar a boa notícia, né, o Evangelho, até toda a humanidade, para que toda a humanidade tenha chance de ouvir, tenha chance de receber um abraço carinhoso do Espírito Santo, tenha chance de ser convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e tenha chance de tomar a decisão mais importante da sua vida, né? Que é dizer: Jesus, eu quero que o Senhor assuma o governo da minha vida e eu renuncio, não é, ao posto de governador da minha vida, e a partir de agora vou viver conforme a tua orientação, conforme a tua palavra, não é? Conforme a tua orientação. Então, daí fizemos um resumozinho do que nós aprendemos ao longo desses programas, e hoje nós vamos continuar, então, seguindo lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 28. Então, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, se você puder, para acompanharmos juntos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, não é? É Novo Testamento, então você já sabe a dica, não é? Você ainda não tem experiência em achar os livros da Bíblia, é bem fácil. Você deixa a página de índice, que fica logo no comecinho da Bíblia, deixa marcadinha lá com um marcador de livros, e você rapidamente chega lá e aí você vai ver a relação dos livros, não é? Do Velho Testamento e do Novo, e ali você vai então pegar aquele livro, não é? Aquele livro que você quer, vai ver pelo nome do livro a página, então você vai direto na página onde começa esse livro, né? Então vamos lá, em 1 aos Coríntios, né? Primeira carta de Paulo, do apóstolo Paulo, foi quem escreveu aos Coríntios, que eram as pessoas que moravam na cidade de Corinto, né? Então vamos juntos aí. Então diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 12, 28, versículo 28. É basicamente a continuação do que nós estamos vendo já há uns 2 programas, né? Então, depois que o apóstolo explica os dons do Espírito, ele faz questão nos versículos anteriores de alertar aos irmãos de que não há, primeiro, de que esses dons eles são derramados conforme a vontade de Jesus, né? Então não adianta a gente ficar triste porque dos 9 dons o Senhor só derramou um na minha vida. Então
dê glória a Deus, porque você tem um dos dons, e se o Senhor derramou aquele, é para que você, com aquele dom, faça bom uso desse dom, permita que o Espírito Santo se mova através de você, e aí faça a sua função dentro da obra de Deus. Então a gente não deve ficar preocupado com isso, nem ficar colecionando quantidade de dons, nem ficar se comparando. Na verdade, o apóstolo Paulo compara a igreja ao corpo humano. E de fato a Bíblia, em várias ocasiões, ela diz que a igreja é o corpo de Cristo, né? Que Cristo é o cabeça. Por isso que, embora existam cargos, pastores e tal, só há um cabeça, que é Jesus Cristo, não é? A gente apenas tem nas organizações os cargos e as lideranças apenas para que haja uma organização, não é? Para que você consiga realizar as coisas sem que haja muita polêmica, muita confusão, não é? Porque num grupo onde todo mundo tem autoridade para liderar, o que acontece é que o grupo não consegue fazer nada, não é? Porque cada um puxa para um lado. Então é necessário num grupo ter alguém que possa ser investido de uma responsabilidade, não é? De dizer, olha, lidere esse grupo, mas aquela posição de liderança não representa superioridade, né? Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus diz que aquele que quiser ser o maior entre os apóstolos, quando eles perguntaram a Jesus, né, quem, Senhor, entre nós vai ser o maior no reino dos céus? Ele disse, o maior entre vocês vai ser o que mais servir aos outros. Então, na verdade, a posição de liderança, de acordo com o que Jesus nos ensinou, não é uma posição para ser servido, né? É uma posição para servir. Então, se alguém é líder de qualquer coisa na obra de Deus, significa que é a pessoa que mais tem que servir a todos, mais do que qualquer um dos liderados, né? Então, observe que é bem diferente de ser uma posição de líder, né? Sentado num trono, que fica sendo servido. O próprio Senhor Jesus disse que, apesar de ser Deus Todo-Poderoso, se esvaziou da sua condição de Deus e disse que veio para servir e não para ser servido. Então isso é um exemplo maravilhoso dado por Jesus, né? Então, se ele deu esse exemplo, quem somos nós para ir contra um exemplo maravilhoso desse? Então, amém. Então, o apóstolo Paulo faz essa explicação justamente para evitar essas brigas, essas contendas, essas picuinhas que muitas vezes começam nos grupos, né? De dizer, não, eu sou mais importante do que o outro é mais importante do que esse um e tal. Então o apóstolo faz nos versículos anteriores, faz essa comparação, né? Ele mostra que as mãos são importantes no corpo, os pés, os olhos, a boca, né? Dizendo que se todo o corpo for apenas um órgão só, né? Já pensou se todo mundo for pé, se todo mundo for mão, né? Se todo mundo for olho, o que acontece é que o corpo não consegue executar suas funções, não consegue andar, né? Por isso que todos são importantes e cada um recebe de Deus o seu dom e deve aí seguir feliz da vida, né? Nessa comunhão com o Senhor. Então, a gente está lá no versículo 28, e aí depois que o apóstolo Paulo faz essas considerações, né? Só para você ter uma ideia, ele fecha isso no versículo 27, quando ele diz, ora, vós sois corpo de Cristo, olha lá, e individualmente membros desse corpo. Então, esse versículo 27 é fantástico, porque ele fecha esse conceito, né? Vai dizendo para nós, olha, somos membros, somos corpo de Cristo, né? E individualmente, quer dizer, em grupo, formamos o corpo de Cristo. E cada um de nós individualmente é um membro desse corpo. Então, por isso que a gente tem que trabalhar em harmonia, né? Imagine, quando no corpo de uma pessoa um órgão começa a trabalhar contra os outros órgãos, o que acontece é que o corpo todo sofre e morre, né? Então, por isso que é importante a gente dar atenção, né? Com toda a humildade, com toda a submissão ao Senhor, dar atenção a esse versículo. Então, aqui no versículo 28, ele continua dizendo assim, ó,
que é o assunto de hoje do nosso programa. Diz assim, o apóstolo Paulo: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Então está aqui, dizendo aqui que quando Deus derrama esses dons do Espírito em nós, esses 9 dons, Ele derrama para que um grupo de pessoas seja designado como apóstolos, né? A palavra apóstolos vem do grego apóstolos, parecido, né, com o português. E apóstolo significa a pessoa que é mensageiro, né? É um delegado, é alguém enviado com ordens, né? Então, se trata de alguém que realmente é enviado, não é, com uma mensagem. Então, há pessoas que recebem os dons do Espírito para que a pessoa possa exercer esse ministério, essa função de apóstolo. Então, o que faz um apóstolo? Ele é enviado, muitas vezes ele vai para outras cidades, outros bairros, outros locais, né? Ele é um enviado, muitas vezes, para abrir uma nova congregação ou levar a palavra de Deus a um local onde ainda não há, ninguém conhece a palavra de Deus. Então ele faz um papel muito parecido com os apóstolos, os 12 originais, né? Porque ele é um enviado, ele é um mensageiro com autoridade. Então, para exercer esse ministério, esse papel de apóstolos, então é importante que a pessoa tenha alguns desses 9 dons espirituais, né? Dons do Espírito Santo. E aí Deus vai derramar conforme a necessidade, né? Imagine uma pessoa que vai num lugar onde nunca se ouviu falar da palavra de Deus, então certamente o Espírito Santo vai derramar ali palavra de sabedoria, né? Um dos dons, palavra de conhecimento. O Espírito Santo pode derramar ali o dom de operar milagres para que aquela comunidade, não é, aquele povo que nunca ouviu falar do Evangelho, possa ser impactado pelo poder de Deus, né? Isso foi uma coisa que Deus fez por amor a nós, né? A mim, a você. Deus fez bastante isso. Jesus fez muito isso, né? Aqueles milagres, aquela cura do cego, do aleijado, do leproso, né? A expulsão de demônios. Aquilo ali deixava as pessoas impactadas, né? As pessoas ficavam impressionadas. As pessoas davam glória a Deus e se perguntavam: o que é isso, né? Isso é o que? Um novo ensino, uma nova doutrina? Como é que pode? Os demônios se submetem a ele, não é? Jesus, ele dá a ordem, eles vão embora e a pessoa é liberta. Então, tudo isso foi uma coisa que Jesus fez. Para quê, né? Se você parar para pensar, para que Jesus praticou esses sinais, né? Por que Jesus não ficou só no ensino? Não é? Para alguns pensam assim, não, bastava ensinar, não é? Por que não ficou só no ensino? Porque por amor a nós, ele quis demonstrar que o reino de Deus era chegado na terra. Isso foi até uma das coisas, uma das respostas, né, que Jesus deu aos fariseus, não é? Quando os fariseus estavam criticando Jesus, dizendo que principalmente ficaram escandalizados quando Jesus foi expulsar demônios, e eles acusaram Jesus de charlatão, não é? De enganador. Disseram, olha, pior, não é? Acusaram Jesus dizendo, olha, você está expulsando esses demônios pelo maioral dos demônios, por Beelzebul, olha só, dizendo que Jesus era servo dos demônios, né? Dizendo que Jesus estava expulsando demônios com a autoridade do maioral dos demônios. Que coisa! E aí Jesus dá uma resposta, como sempre, muito sábia, não é? Muito cheia de sabedoria, de objetividade, de clareza e de amor ao mesmo tempo, não é? Ele diz assim, olha, se eu faço isso pelo maioral dos demônios, então o reino das trevas vai se acabar.
Porque se um demônio expulsa outro, então um reino que está dividido contra si mesmo não pode continuar existindo, né? Então vai cair. Agora, se eu estou expulsando esses demônios pelo dedo de Deus, então é chegado o reino dos céus até vós. Olha só. Então isso é espetacular. Então Jesus ele fez esses sinais e maravilhas, e hoje esses sinais e maravilhas permanecem entre nós, porque Jesus deu essa delegação para que continuemos a fazer isso, não é? Quando ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores ainda fará, porque eu vou para junto do Pai. Você vê que Jesus não estabeleceu uma data de validade, não é? Em nenhum momento da palavra de Deus ele diz que essas operações de milagres cessariam, não é? Vão cessar apenas quando Jesus voltar a segunda vez, porque aí já vai ser para realmente trazer julgamento, já vai ser para que cada um compareça diante do trono de Deus, e aí já vamos viver com o corpo ressuscitado, novo céu, nova terra. Mas até que isso aconteça, essas maravilhas permanecem por amor ao ser humano. Quer dizer, é Deus permitindo que o sobrenatural do seu poder aconteça para chamar a atenção do ser humano, não é? Por amor a mim e a você, para que a gente fique vendo assim: puxa, realmente essa palavra de Deus é verdadeira, realmente o poder de Deus existe, está presente, né, na minha vida. Então, aí está no versículo 28, né? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, né? E aí é um grupo de pessoas, né? E aí o segundo, olha, seguindo nesse versículo, em segundo lugar, profetas. Pronto, então vamos estudar aqui a palavra profetas, vem do grego profetes, que é realmente o quê? É um pregador, interessante aqui, é um porta-voz da palavra de Deus. Muita gente vê o profeta, quando a gente fala assim profeta, a pessoa pensa logo na profecia, né? Pensa logo em alguém que antecipa acontecimentos futuros, né? Alguém que quase um adivinhador, né? Alguém que fica dizendo o que vai acontecer. Mas a palavra profeta aqui na Bíblia tem uma função muito mais ampla, porque é alguém que repassa para as pessoas aquela mensagem que recebeu do Senhor Deus. Então, quando nós não tínhamos as escrituras registradas, então Deus falava com as pessoas, mostrava para as pessoas a sua mensagem, revelava. Então aqueles homens e mulheres falavam, transmitiam essa mensagem de Deus. Porém, desde que as escrituras começaram a ser realmente registradas, escritas, não é? Primeiro em papiro, depois em pergaminhos, depois em papel mesmo, não é? Com a invenção da imprensa no século XV. Então, a partir daí, a partir do momento que a mensagem de Deus ela é registrada, a revelação de Deus é escrita nos 66 livros da Bíblia, né? São 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Aí, toda vez que você abre a Bíblia, lê a Bíblia, prega essa palavra, ensina essa palavra, ministra o conteúdo dessa palavra para as pessoas, você está sendo um profeta, conforme a visão da Bíblia. Por quê? Porque você está vendo a revelação de Deus que está nas Escrituras e repassando essa revelação para as pessoas. Então, não sei se você já tinha pensado nisso, mas significa que você está profetizando. Interessante, né? E mais bonito ainda, você pensar o seguinte, que hoje em dia, desde que aconteceu aquela maravilha que nós já estudamos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né? Aquele dia em que o Espírito Santo foi derramado, né? Em que se cumpriu
aquela promessa de Jesus quando ele diz que derramaria, não é, do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, desde esse dia que o Espírito Santo ele está em poder dentro de nós, ele vem morar dentro de nós. Então, as revelações de Deus são trazidas agora diretamente para todo aquele que se entregou a Jesus Cristo e que recebe o Espírito Santo dentro de si mesmo, né? E que aceita que o Espírito Santo de Deus venha morar dentro de você. Então agora você tem acesso direto a Deus pela morada do Espírito Santo dentro de você. Então hoje o povo já não precisa mais ficar dependendo daquele profeta como era na velha aliança, né? Que se dependia, precisava que o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Natan, tantos profetas, Samuel, tantos profetas importantes que recebiam as revelações de Deus e transmitiam ao povo. Hoje, você tem acesso às revelações de Deus diretamente, o Espírito Santo de Deus testifica e fala ao seu coração, ele precisa apenas que você esteja suficientemente sensível e ouvindo a palavra dele, e isso não tira a importância e a necessidade dos profetas de hoje, ou seja, das pessoas que ensinam e pregam a palavra, porque essas pessoas elas trazem reforço, não é? O que nós estamos fazendo aqui no rádio, por exemplo. Se você já entregou o governo de sua vida a Jesus Cristo, você já tem condições de que o Espírito Santo fale direto ao seu coração. Você tem condições de receber a palavra de Deus diretamente no seu coração. Mas então, para que você está ouvindo esse programa? E por que nós estamos do lado de cá fazendo esse programa? Tão somente por dois motivos. Primeiro, para você que o Espírito Santo já mora dentro de você, é para te alertar, é para lembrar, é para reforçar os seus conhecimentos, é para edificar a igreja. E para você que me ouve aí, que ainda não entregou o governo de sua vida a Jesus Cristo e que está interessado em saber o que é isso, para que serve, em conhecer Jesus Cristo, então esse programa também é para você, porque aí você vai aprendendo o que foi que Jesus Cristo revelou na sua palavra, como é que as coisas de Deus funcionam, não é? Então é muito bonito, muito bacana a gente ver esse operar de Deus. A gente vê que hoje você tem acesso direto à presença de Deus através de Jesus Cristo, né? Como ele mesmo nos ensinou, dizendo, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então vamos ao Pai em nome de Jesus. Temos agora esse acesso direto maravilhoso que Jesus nos concedeu, né? Então tá aí, já vimos os dois primeiros grupos de pessoas que o Senhor vai derramando, né, os dons, e vai esses grupos de pessoas vão fazendo trabalhos específicos na obra. O primeiro são os apóstolos, né? E o segundo, os profetas, né? Aqueles que pregam a palavra. Vamos ver os outros grupos que Deus forma para usarem os dons espirituais e servirem a Deus, mas agora não, a gente vai ver daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, no segundo bloco do programa, ok? Por enquanto, fique aí na graça e na paz de Jesus, com esses louvores maravilhosos, vai adorando a Deus, agradecendo a Ele pelo derramar, não é, desses dons espirituais, por essa grande maravilha, pela preocupação de Deus em formar grupos, né, em pessoas que são apóstolos, são enviadas com uma mensagem, com delegação de autoridade, em pessoas que são profetas, né? Glória a Deus por Deus levantar profetas, pessoas que nos ensinam, que ministram sobre a nossa vida a palavra de Deus. Então daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conhecer mais alguns grupos que o apóstolo fala aqui na palavra, tá bom?
Até já, então, fique na paz do Senhor. Até já já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, estamos de volta, queridos, aqui para o segundo bloco da nossa programação. E quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e você está assistindo, está ouvindo o programa Aprendendo a Palavra. Então nós estamos já numa série de vários programas falando aí do batismo no Espírito Santo, né? Falando da diferença do batismo no Espírito Santo com o batismo nas águas, falando aí de o que acontece, quem batiza com o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, né? Por que batiza, para que a pessoa esteja apta a fazer a obra de Deus, e no que consiste esse batismo, né? Que é derramado poder sobre as pessoas e que esse poder se manifesta através dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo, né? No bloco anterior, em programas anteriores, nós vimos que são 9 esses dons do Espírito Santo, e hoje no nosso programa nós estamos vendo quais são os grupos, né, que o Senhor vai constituindo para usar esses dons, né? Então, no primeiro bloco, já falamos aí do grupo de apóstolos, né? Explicamos o que é direitinho. Falamos aí do grupo de profetas, onde são aquelas pessoas que recebem as revelações de Deus e repassam, né, para as outras pessoas. Aprendemos que hoje profetas, desde que as escrituras aí estão reveladas, estão registradas, né? Sempre que você ministra a palavra de Deus, ensina, lê na vida de alguém, você está sendo profeta, né? Porque você está recebendo a revelação de Deus aqui nas escrituras e está então repassando essa revelação para uma outra pessoa, né? E agora nós vamos estudar, nós estamos aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, e nós estávamos aqui no versículo 28, né? 1 aos Coríntios 12. Então, no verso 28, já falamos aqui dos apóstolos, dos profetas, e aí o apóstolo Paulo segue. Eu vou ler do comecinho, só para recapitular. A outra coisa importante, queridos, se você... A gente fala aqui, em programas anteriores nós falamos disso e daquilo. Se você quiser ouvir os programas anteriores que nós já ministramos, você pode fazer isso entrando na nossa página no Facebook. Você vai lá na internet, www.facebook.com, e você põe uma outra barrinha e coloca assim, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, tudo juntinho, tá? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.
ou então você coloca lá naquele campinho de busca, né, que tem uma lupinha, você coloca Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. E ali você vai entrar, você vai poder ver ali os vídeos e na seção de vídeos você vai poder ouvir a nossa programação. Então é apenas o áudio, né, dos nossos programas. Hoje em dia se chama de podcast, né? Então são esses programas gravados em áudio. Então é bacana porque você pode ouvir do seu celular, do seu tablet, do seu computador, e você pode então estudar os temas, né? Que cada programa ali tem dizendo direitinho qual é o tema de que trata. E é bacana porque tem temas que são mais longos que a gente acaba dividindo em vários programas. Então é interessante se você puder ver os programas anteriores, ouvir, na verdade, os programas anteriores, e aí você vai conseguir entender direitinho e completar, não é, o seu conhecimento aqui na Palavra de Deus. Então, seguindo aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 28, o apóstolo Paulo faz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, né? Já falamos dos apóstolos. Em segundo lugar, profetas, já falamos dos profetas. Em terceiro lugar, mestres. Olha aí. Então vamos falar aqui dos mestres, né? Vem da palavra grega didáscalos. Olha que bonito. Didáscalos. Então, o que são os mestres? Não é? São os professores, tá vendo? São aqueles que têm que é derramado neles uma unção, uma capacitação. Vamos lembrar que a palavra unção significa capacitação, né? Quando a gente fala assim, fulano tem uma unção de mestre, quer dizer, foi capacitado por Deus para ensinar as coisas da palavra de Deus. Então veja que bonito, né? Unção de mestre, ou seja, a uns Deus coloca como mestre, didáscalos. Veja aí de onde vem a palavra didática, né? Você que é professor, né? Você que ensina, muita gente fala, comenta, o professor tal tem uma boa didática. Tá vendo? Vem daí, didáscalos, né? A palavra que significa professor. Então, muita gente às vezes confunde. Então, qual é a diferença das pessoas que Deus levanta como profetas e outras que Deus levanta como mestres, né? É porque os profetas, eles, claro, também vão ensinar, vão pregar a palavra de Deus, mas o profeta, basicamente, o que ele faz é pregar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. O mestre, o professor, o que ele vai fazer é ir mais profundamente em cada palavra, ensinando para as pessoas o que essa palavra, como é que ela se conecta com outras partes da palavra, qual é o contexto, né? Em que contexto, em que ocasião essa palavra foi proferida. Ou seja, vai procurar sistematizar a palavra de Deus, ou seja, vai dividir em temas para facilitar o estudo. Então, é o exemplo desse programa aqui. Quando Deus tocou no nosso coração para fazer esse programa e para criar esse ministério, né? Veja o nome do nosso ministério, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então é isso, é um ministério voltado 100% para o ensino, né? Então, como é que a gente faz para ensinar? Então a gente procura dividir a Bíblia em temas para ajudar a pessoa a entender. Então, se você, por exemplo, for ver, for assistir, for ouvir, né? Consultar lá os programas que nós já temos gravados, são quase 100 programas, você vai ver que eles são divididos em temas, né? Em temas. Então tem lá sobre o perdão, sobre a vida de marido e mulher, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre quem é Jesus, sobre dízimos e ofertas e vida financeira, né? Sobre a língua, né? Então sobre vários temas, né? Que são... Qual é o objetivo, então, desse ministério de mestres, de professores? É que a gente consiga organizar o conteúdo da Bíblia de modo que você consiga entender e
receber esse ensino de uma maneira organizada. Por quê? Porque é muito comum na Bíblia nós termos o mesmo tema, por exemplo, o perdão, né? Por exemplo, quem é Jesus Cristo? É um tema onde você tem versículos em vários livros da Bíblia. Então, o que a gente faz para organizar esse ensino, para facilitar a sua vida, é coletar esses versículos em vários pontos da Bíblia e centralizar no estudo daquele tema. Então, a gente coleta vários versículos. Vamos lá, os versículos que mostram quem é Jesus Cristo. E aí a gente ministra um programa ou uma pregação pessoalmente, ou ainda escreve um livro ou põe na internet tudo que a gente encontra, ou boa parte do que a gente encontra sobre aquele tema. Então, por isso que o Ministério de Mestres, né, de ensino, ele tem essa importância, né, de uma forma organizada, didática, né, como de onde vem a palavra que vimos aqui, mestres, a palavra é didáscalos, que quer dizer professores, né? É mestre não no sentido de mandar, mas é mestre no sentido do saber ensinar, né? Então esse é o ministério. Esse, por exemplo, é o grupo no qual eu me encaixo, é um grupo que a capacitação de Deus para o meu ministério, da minha esposa, foi esse, né? De ensino, né? Para isso estamos aqui. E aí vem aqui mais um grupo aqui. Então, passamos aqui mestre, em terceiro lugar mestres, depois, seguindo aqui a palavra de Deus, depois operadores de milagres. Olha aí. Então, existe um grupo dos operadores de milagres. Então, pessoas que são capacitadas por Deus para operar maravilhas em seu nome, né? A gente vê pessoas que têm mesmo essa capacitação, que em nome de Jesus oram, e aí o aleijado se levanta, até o morto ressuscita, doenças terríveis são transformadas, não é? Milagres, coisas maravilhosas acontecem. Já aprendemos por que isso acontece, né? Acontece por amor, né? Porque Deus nos ama e quer mostrar para nós que Ele pode sim interferir na nossa vida, que Ele pode sim realizar essas maravilhas, que Ele está vivo, que Ele se preocupa conosco, né? Então, espetacular essa questão aqui dos operadores de milagres. E aí segue ainda no versículo 28, veja que versículo rico, né? Segue lá, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Olha, ele faz esses grupos aqui, ó. Vamos um por um. Dons de curar, olha aí. Pessoa que ó, mas pastor, todos nós não podemos orar por uma pessoa para ela ser curada em nome de Jesus? Sim, podemos e devemos. Tem lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 17 a 18, Jesus falando isso, dizendo, olha, estes sinais acompanharão aos que crerem. Um dos sinais é, em meu nome, imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, é um sinal que acompanha todo que crê, sim. Aqui é apenas dizendo que há algumas pessoas onde o Senhor vai derramar um dom especial, específico, onde a pessoa vai ser muito mais usada do que a média em dons de curar pessoas, em curas, né? Em curas espetaculares, curas milagrosas, né? Outro grupo que você vê aqui de socorro, né? Quer dizer, pessoas que vão ser usadas por Deus para a questão social, né? A questão de socorrer pessoas que estão em dificuldade, né? Pessoas que vão estar ali auxiliando, né? Ajudando a obra de Deus a acontecer, né? Cuidando. Tem aqui, ó, outro grupo de governos, né? Pessoas que vão... Já pensou se você tem a igreja e as pessoas trazem para a igreja dízimos e ofertas? Aquilo vai gerar um valor que precisa ser administrado, né? Então é necessário ter pessoas na igreja que sejam capacitadas com esse dom, esse grupo de governar, de administrar, para que aqueles recursos, né, sejam bem aproveitados na obra de Deus.
não sejam desviados, não sejam mal aproveitados, mal aplicados. Tem também aqui o grupo da variedade de línguas, olha aí, pessoas que vão ser usadas por Deus para trazer variedade de línguas. Muitas vezes a língua dos anjos, onde Deus fala uma mensagem, então alguém vai ser usado para falar e para interpretar, ou outro vai interpretar, muitas vezes outras línguas mesmo. Então vejam aí os grupos maravilhosos que Deus coloca. E aqui o apóstolo Paulo conclui, no verso 29, falando daquela questão de que não pode todo mundo ser uma coisa só. Veja, ele fala assim: porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres? É uma pergunta que ele está fazendo. Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Olha, então ele está perguntando aqui, e é uma pergunta que nos ensina. Ele está dizendo, olha, nem todo mundo tem todos os dons para estar em todos os grupos, ou seja, não podem ser todos apóstolos, porque se forem todos apóstolos não sobra ninguém para ser profeta. Também não pode ser todo mundo profeta, porque senão ninguém vai ser apóstolo. Não pode ser todo mundo operador de milagre. Nem todo mundo fala em outras línguas. Nem todo mundo tem o dom de interpretar essas outras línguas. Então, observe que o apóstolo está falando isso, e isso é que eu acho fantástico. Ele está falando isso trazendo um cuidado do nosso lado humano, porque o ser humano é complicado, é difícil. Entra aí vaidade, orgulho, a pessoa quer falar, muitas vezes acha que o seu grupo não é o mais importante, então ela quer fazer parte do outro grupo que ela considera mais importante. Então é essa corrupção da carne que a pessoa provoca problema em vez de trazer solução. Mas visando esse tipo de pessoa, e veja, são pessoas que já entregaram o governo de suas vidas a Jesus, mas pessoas que estão aí caminhando, afinal todos que estão na igreja estão caminhando em busca do Senhor, em busca da santificação, em busca de servir bem, mas não deixam de ser seres humanos falhos, seres humanos que fazem muitas vezes bobagens, e o apóstolo Paulo está tratando aqui com essas pessoas, dizendo, olha, não queira ter todos os dons, não queira ficar achando um grupo mais importante do que o outro, porque todos são importantes e são necessários diante de Deus. E o apóstolo fecha de forma maravilhosa, que a gente não podia deixar de fechar com isso, que é uma parte das mais famosas da Bíblia, onde ele vai falar no versículo 31 o que é mais importante do que tudo isso. Então ele fala assim, e eu passo, versículo 31, 1 Coríntios 12, 31, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ou seja, mais do que excelente. Quer dizer, ele vai resumir tudo isso que ele falou e dizer o que é mais excelente do que tudo. Então ele começa a dizer isso no capítulo 13, versículo 1. Ele diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens, inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, e dos anjos, a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Quer dizer, o bronze que soa e o símbolo, aquela partezinha do sino, que bate. Então, o apóstolo dizendo, não adianta eu falar várias línguas dos homens, dadas pelo Espírito Santo, nem a língua dos anjos, sem amor. Se não tiver amor, e lembrando que aqui, esse amor que é citado aqui, é a palavra ágape, que é o amor fraterno, o amor de irmão, afeição, boa vontade, é o amor de irmão. Então, o que é o amor, o ágape?
É você se preocupando em amar ao outro como se fosse você. O segundo mandamento que resumiu Jesus, né? Jesus disse, olha, todos os mandamentos estão resumidos em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como você mesmo. Então, tá aí, é você se preocupar mais com a felicidade do outro do que com a sua. Esse é o amor que o apóstolo está falando, né? Então, está dizendo aqui no versículo 1, não adianta eu ter esse dom de línguas, se eu não tiver amor, serei como bronze, frio, sem vida. Depois ele diz no versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha o segundo grupo aqui dos profetas, né? E conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha que maravilha, hein? Nada serei. Puxa. Vou continuar porque é tão forte, né? Faz a gente parar para pensar. Diz assim no versículo 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, olha, já o Ministério de Finanças, né, de socorro, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, queridos, de todos esses dons que falamos, né, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, operação de milagres, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas, tudo isso, queridos, de tudo isso, o dom supremo de todas as coisas é o amor, é o ágape, é a preocupação com a felicidade do outro, que é a verdadeira imitação de Cristo, né? Quando o apóstolo Paulo nos ensina a gente ser imitador de Cristo, né? Então é exatamente o que Jesus veio fazer aqui, tomar o nosso lugar, pagar o preço do nosso erro, né? Então que coisa linda isso aqui é muito forte. E aí, queridos, vai aqui uma receitinha agora para o que é esse amor, esse ágape, essa palavra ágape que a Bíblia diz. O que é? Pastor, o que é esse amor? É cuidar das pessoas, é fazer caridade, é o quê? Esse amor está aqui no versículo 4, também nos versículos, um grupo aqui de versículos dos mais famosos, muito usado em casamentos e tal, mas ele é muito mais amplo do que... Lembrando que aqui não estamos falando do amor eros, né? do amor de homem e mulher, né? De intimidade sexual. Estamos falando do ágape, que é o amor de irmão, né? Então veja aqui o versículo 4, diz assim, o amor é paciente. Então você não tem paciência com as pessoas, está faltando amor, tá vendo? O amor é benigno, faz o bem, pensa o bem, olha para a pessoa com bem, com bons olhos. O amor não arde em ciúmes. Opa! Olha, você é ciumento com alguma coisa, você é ciumento com seu cargo na igreja, é ciumento com a sua denominação, com a doutrina que você defende, isso não é amor. O amor não se ufana, não se ensoberbece, quer dizer, não se acha, falando uma linguagem popular, né? Não fica se achando maioral, né? O amor não se conduz inconvenientemente, quer dizer, o amor, quando a pessoa se conduz em amor, ela não é inconveniente, não constrange as pessoas, né? O amor não procura os seus interesses, olha aí, procura os interesses do outro, né? O amor não se exaspera, não se agonia, né? Não se ressente do mal. Quer dizer, mesmo alguém fazendo mal contra você, você não fica ressentido, não guarda mágoa daquela pessoa, você ora por ela. Versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, né? Quando tem injustiça, se entristece, mas regozija-se com a verdade. Olha, o amor vibra com a palavra de Deus, que é a verdade. Verso 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é perseverante, não desiste daquela pessoa, né? Verso 8,
o amor jamais acaba. Olha aí. E aí ele diz, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, palavra de conhecimento, passará. E aqui o apóstolo faz uma revelação fantástica. Ele diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E aqui ele vai começar um tema que é espetacular, que é um tema que eu quero trazer no nosso próximo programa, que é um tema que começa a dizer quando esses dons e essas maravilhas de profecias, de línguas e de milagres, quando isso vai acabar. Eu vou adiantar para você não ficar muito curioso, que o Senhor nos diz aqui, nos ensina, que isso só vai acabar. Primeiro, é só você pensar assim, por que existe isso, A gente já comentou aqui nesse programa e em outros, Por que existem dons? Por que existem profecias, Por que existem milagres? Para que Jesus fez isso? Não é para provar que Ele é Deus, mas é por amor a mim e a você, A gente já explicou que Jesus está ali nos amando, mostrando para nós, olha filhos, eu estou aqui, eu faço milagres porque eu te amo, porque eu quero que você veja que eu existo, que eu me preocupo com você. Eu quero que você tenha fé em mim, eu quero que você saiba, tenha uma palhinha do que vai ser o reino, o meu reino espiritual. Mas aí, a Bíblia vai nos ensinar daqui a pouquinho, nessa continuidade aqui do apóstolo Paulo, que vai ter um dia que essas coisas vão cessar. E esse dia, a gente vai aprender no próximo programa, vai ser o dia em que Jesus vai voltar a segunda vez, porque a Bíblia nos ensina que quando ele voltar a segunda vez, ele não vai mais nascer de uma virgem lá em Belém, e vai ser um carpinteiro, e vai ficar ali humilde como um ser humano comum. Ele não vem em carne mais, ele vem como ele é, A Bíblia nos revela que ele vai vir sobre as nuvens. Olha aí para o céu, se você puder, se você estiver num lugar aberto ou uma janela. Já pensou? Olha agora aí para o céu. Eu estou olhando aqui, está azul, cheio de nuvens, tem uns pássaros assim voando. Imagine Jesus chegando aí com todo o seu exército de anjos, A Bíblia diz que toda a terra verá, então vai ser um acontecimento, Toda a terra vai poder ver. Diz que a trombeta vai soar, diz que essa vinda de Jesus vai ser a segunda vinda como um raio, no céu. Você já viu um raio, quando está chovendo muito, faz aquele barulho, aquele sinal nos céus, aquele raio de luz, assim, é um negócio espetacular. Então, quando isso acontecer, já não serão necessárias as maravilhas e os dons, porque aí não há mais fé. Aí já vai se ver realmente a verdade, Então não vai ser mais necessário que a gente tenha fé, porque Jesus vai se mostrar e aí aquela pessoa que creu vai confirmar, Puxa, olha aí, Jesus chegou, é verdade. E aquele que não creu vai ficar triste, Puxa, era verdade e eu não acreditei, olha só. Então, só que esse assunto é um assunto muito interessante e tem algumas revelações e cuidados para te passar com esse assunto aqui, tá bom? Isso a gente vai ver no próximo programa, porque tem coisas maravilhosas para falar com você a respeito dos próximos versículos aqui de 1 Coríntios 13. Então, eu queria agora orar pela sua vida, você que tem acompanhado aí os programas e tem se alegrado com o Espírito Santo falando ao seu coração, você que está feliz em ver que realmente os dons espirituais são derramados, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, e você que entendeu esses grupos, que Jesus forma, que não é para dividir a igreja, pelo contrário, é para que ele possa edificar a igreja, para que cada grupo possa atender uma necessidade das pessoas, Então eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos aí, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu entro na Tua presença junto com os ouvintes e peço, Pai, que o Senhor
venha trazer paz ao coração das pessoas que fazem obra de Deus. Às vezes, Senhor, as pessoas ficam preocupadas e ficam querendo, desejando um cargo na igreja. Pai, tira do coração esse desejo de autoridade, de poder pelo poder, mas coloca, Senhor, um coração puro no lugar, Senhor, um desejo genuíno de servir ao irmão. E que a pessoa entenda, Pai, que isso pode ser feito com cargo ou sem cargo, que todos nós que fomos tocados e aceitamos o governo do Senhor na nossa vida, nós somos feitos sacerdotes do Senhor. Nós somos pessoas que devemos, Pai, ministrar a palavra, cuidar das pessoas, desenvolver, Pai, o ministério que o Senhor tem para nós. Deixar fluir, Pai, os dons do Espírito que o Senhor derramou dentro de cada um, sem reclamação, sem formar grupinho, sem politicagem, Pai, mas apenas com muita humildade, servindo ao Senhor, sem exaltação de homens, Pai, sem essa coisa que tem acontecido de pessoas buscando servir pessoas aceitando serviço quase como se fosse uma adoração. Não, Pai, não. Todos nós servimos somente a Jesus Cristo, a mais ninguém. Todos os outros que estão na igreja são irmãos em Cristo e cabeça da igreja só há um, que é Jesus Cristo. As outras pessoas estão apenas ali exercendo um ministério, uma liderança. É uma coisa passageira, Pai. Hoje a gente é líder, amanhã é liderado. Pai, ajuda o nosso coração para quando a gente receber uma delegação de responsabilidade, para que a gente não se ensoberbeça, não fique... A gente acabou de ler, Pai, na Tua Palavra, que o verdadeiro amor não se ufana, não se ensoberbece. Quer dizer, não se acha, não fica orgulhoso. Então, Pai, em nome de Jesus, limpa o coração, Pai, das pessoas. Vai fazendo a Tua obra, assim, que... Pai, acaba com esse espírito de sargentão da Tua obra, Pai, esse espírito de coronel, esse negócio de ficar... das pessoas que são líderes ficarem mandando nos outros como se fosse um quartel, ficarem exercendo uma autoridade tirânica. Não. Coloca, Senhor, doçura nesses corações. Coloca, Pai, que os Teus frutos possam estar, antes de tudo, nos Teus líderes, Senhor, aqui na terra. O fruto do Espírito Santo, Pai. Frutos como mansidão, paciência, domínio próprio. Senhor, acaba com qualquer tirania, Pai, que exista em grupos que fazem a Tua obra, Pai. Que todos, Senhor, sigam o Teu exemplo, que o exemplo do Senhor Jesus, que se humilhou, que se entregou, que foi manso, em nome de Jesus. Que venha, eu ministro, Pai, mansidão no coração desse homem, dessa mulher de Deus que me ouve. Eu ministro paciência, domínio próprio. Eu ministro, Pai, entendimento, para que a pessoa perceba que não tem pessoas que estão lhe servindo, mas que ela, se ela lidera alguma coisa na obra, ela tem que ser a que mais serve os outros. Então, Pai, eu repreendo em nome de Jesus toda idolatria dentro da igreja, idolatria a líderes, idolatria a ministério, mas, Senhor, que isso caia em nome de Jesus, que a gente adore, foque, veneração, adoração, temor ao Senhor, em nome de Jesus. E aos irmãos, que a gente ministre o ágape, o amor de irmão, esse amor que nunca se ensoberbece, nunca se ufana, que tudo suporta, tudo crê, um amor perseverante. Esse amor que é o amor que não arde em ciúmes, que não tem ciúme de cargo, ciúme das ovelhas. Esse amor que é um amor de entrega e não de tirania. Pai, é o que eu ministro, Senhor, é o que eu te peço. E, Senhor, que esses corações sejam tocados para isso, para que me ouvem agora. Em nome de Jesus. E se você concorda comigo, meu irmão, diga assim, amém.
E graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Coisa boa, né? Coisa boa é a gente orar e pedir ao Espírito Santo a direção de Deus que dirija a igreja, não é? Que dirija as pessoas que estão aqui e que se apresentaram e que disseram a Deus: olha, eis-me aqui, Senhor, me usa conforme a tua vontade e os teus desígnios, em nome de Jesus, tá bom? Que essa seja a realidade da sua vida, que você possa servir a Deus em tudo, em cada passo que você der na sua vida, nas suas atitudes, que você não esqueça de servir a Deus na sua casa, na sua família. Não esqueça que se você tem o desejo de servir a Deus, de conquistar as nações, comece conquistando a sua casa, a sua família. Comece não só pregando, ministrando, mas principalmente mostrando a sua fé com as suas atitudes, tendo atitude, demonstrando frutos de quem é realmente um novo nascido, de quem teve seu espírito recriado por Deus, tá bom? Então fique na graça e na paz de Jesus e não perca o nosso programa de amanhã, que nós vamos falar de quando esses dons cessarão. Esse é um assunto importante para você não ser enganado e não deixar de aproveitar esses dons maravilhosos, amém? Então fique na graça e na paz de Jesus e até amanhã. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.